Boa tarde, meus irmãos. Meus irmãos em qualquer parte do Brasil, aquele irmão também que estiver me assistindo em outro país, uma ótima tarde para todos vocês e que Deus abençoe a vocês, Deus que pague a vocês por tudo que vocês sempre fez, né? E estão fazendo por mim, pelo apoio que vocês me dão, pela ajuda que vocês me dão para que os meus vídeos cheguem mais longe. Meus irmãos, eu gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim aí nesse vídeo, porque é um vídeo muito importante. Eu vou tratar de um assunto de extrema importância, um assunto que tem a ver com a nossa vida, com a nossa salvação. E pedir a você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, dá essa força para mim aí. Eu estou aí na luta rumo aos 2.000 inscritos e estou precisando do seu apoio. Estou precisando da sua ajuda. Se você achar que o conteúdo vale a pena, por favor, faça isso, tá? E, meus irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que vocês divulguem esse vídeo para mim, por favor. Que vocês mandem esse vídeo para os parentes, para os amigos, para todos que vocês conhecerem, porque esse vídeo tem um assunto muito interessante. Esse vídeo vai desmascarar uma mentira do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Esse vídeo vai desmontar uma heresia muito grande que o corpo governante das Testemunhas de Jeová mentem para as Testemunhas de Jeová, e as Testemunhas de Jeová mentem para as pessoas com quem eles dirigem aqueles estudos bíblicos deles, que não é estudo bíblico coisa nenhuma, né? Que é estudo da torre de vigia. Então, esse vídeo vai desmontar uma mentira do corpo governante, que o corpo governante ensina para as Testemunhas de Jeová que Jesus não ressuscitou na carne, que Jesus ressuscitou em espírito. Eles dizem que aquele corpo de Jesus que ressuscitou, que Jesus mandou Tomé passar a mão nas marcas dos pregos, aquele corpo não era um corpo carnal, que era um corpo espiritual. Mas eu vou mostrar para vocês que isso não passa de uma heresia. O corpo governante fala isso com base em um único texto isolado e que a interpretação desse texto, se você for observar o contexto dele, não tem nada a ver com Jesus ressuscitar num corpo espiritual. Esse texto que o corpo governante distorce completamente para enganar as Testemunhas de Jeová, trata-se de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? Ali o corpo governante afirma que Jesus não ressuscitou na carne, e sim em espírito. Esse texto diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então esse texto, se você for observar o contexto dele, não tem nada a ver com isso. Com base nesse texto, o corpo governante das Testemunhas de Jeová distorce o resto das Escrituras, que mostram que Jesus ressuscitou na carne e não foi em espírito. O corpo governante não prega uma mensagem de Cristo. Eles pregam uma mensagem deles mesmos, uma mensagem da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratado. Mas agora você pode perguntar, né? Agora você pode me perguntar, mas se eles não pregam a mensagem de Deus, como que as Testemunhas de Jeová levam a Bíblia de porta em porta? Sai de porta em porta pregando e levam a Bíblia. É porque, se eles chegarem na sua casa e dizer para vocês que estão pregando uma mensagem da Sociedade Torre de Vigia,
vocês não vão dar crédito para eles. Mas eles apresentam a Bíblia para dizer para vocês que estão pregando uma mensagem bíblica. Mas uma mensagem totalmente distorcida. Uma mensagem totalmente distorcida da palavra de Deus, né? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aquilo ali é para você acreditar naquela mensagem que eles estão pregando. Por isso que eles levam a Bíblia. É como se a pessoa quer pegar um passarinho, ele vai e coloca ali uma comidinha para aquele passarinho comer, e depois que o passarinho comeu aquela comida, ele desce a armadilha em cima daquele passarinho, né? Então, eles dizem que estão pregando uma mensagem de Deus, né? Mas eles te empurram ali uma mensagem do corpo governante, ou seja, da direção deles. Não é uma mensagem bíblica. É como diz um ditado, né? um antigo ditado: eles te vendem gato por lebre. Eles te vendem gato por lebre, né? Eu vou mostrar um texto aqui. Eu vou mostrar um texto que desmonta completamente essa história do corpo governante, de que Jesus ressuscitou em espírito. De que Jesus ressuscitou em espírito, que Jesus não ressuscitou na carne. Eu vou mostrar um texto aqui que desmonta completamente essa tese do corpo governante. É o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 37 ao 39. Aqui vai desmontar completamente essa falácia do corpo governante. Veja, meus irmãos, preste atenção. Ali mostra que Jesus, ressurreto, caminhou junto com dois discípulos no caminho de Emaús. Ali no caminho de Emaús, dois discípulos caminhando, e Jesus, ressurreto, caminhou junto com eles, né? Mas eles, depois que eles caminharam junto com Jesus, eles estavam dizendo para os outros o que havia acontecido, e Jesus apareceu novamente no meio deles. Agora veja que o relato começa aqui em Lucas 24, 37. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 37, diz que os discípulos, porém, ficaram surpresos, né, e atemorizados quando Jesus apareceu. Acreditava que estava vendo um espírito. Quando Jesus apareceu no meio deles, eles ficaram surpresos e acreditava estar vendo um espírito. E em Lucas, capítulo 24, versículo 38, ali mostra que Jesus disse para eles assim: por que estáis perturbados? Porque sobe dúvida em vossos corações? Agora, veja Lucas 24, 39, o que Jesus diz. Preste atenção. Olha no que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Jesus disse para eles assim, ó: vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então veja, meus irmãos, Jesus falou para eles: olha os meus pés e as minhas mãos. Vocês estão pensando que eu sou um espírito? Vedes os meus pés e as minhas mãos. Vede que sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e ossos, assim como vedes que eu tenho. Então veja que aquele corpo que ressuscitou, aquele corpo de Jesus que ressuscitou com carne e ossos. Não foi em espírito, não. Então veja que o corpo governante está completamente errado. Agora eu pergunto para o corpo governante: e aí, corpo governante, o que vocês têm a dizer diante desse texto? O que vocês têm a dizer? E aí, testemunha de Jeová, quem é que está mentindo nessa história? É Jesus que está mentindo ou é o corpo governante?
Agora, meus irmãos, eu vou mostrar outro texto que vai dar um tiro de misericórdia nessa falácia que o corpo governante diz, que Jesus ressuscitou em espírito. Veja no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 19 ao 21. Ali mostra que após Jesus ter expulsado do templo os cambistas e os vendedores de animais, os discípulos pediram a Jesus um sinal, Pediram a Jesus um sinal. E Jesus disse, olha o sinal que Jesus disse para eles: destruirei esse santuário e em 3 dias reconstruirei. Então replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias levantará? Ele, porém, Jesus, se referia ao santuário do seu corpo, que seria levantado, que seria reconstruído. O santuário que seria reconstruído em 3 dias era o corpo de Jesus, que seria levantado da sepultura em 3 dias. Não era o santuário, aquele santuário, não era aquele templo que seria levantado em 3 dias. Era o corpo de Jesus que seria levantado em 3 dias. Mas seria levantado o corpo de Jesus, não era o Espírito de Jesus. Mas o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles dizem estar acima de Jesus. Eles dizem estar acima de Jesus. Aí eles dizem que se Jesus tivesse ressuscitado na carne, o sacrifício de Jesus seria invalidado. Eles dizem que se Jesus tivesse ressuscitado na carne, o sacrifício de Jesus seria invalidado. Mas Jesus veio ao mundo com esse propósito. Jesus veio ao mundo com esse propósito de reassumir o seu corpo. Jesus veio ao mundo com esse propósito de reassumir o seu corpo. Veja o que o próprio Jesus disse em João 10, 17 e 18. Veja o que Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus deu a vida dele para reassumir a vida dele novamente. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu, Jesus, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então veja, Jesus, ele tinha autoridade para dar a vida dele como resgate pelos nossos pecados e para reassumir a vida dele novamente. Porque isso aí foi o Pai que concedeu a ele, Foi o Pai que concedeu a ele autoridade para fazer isso, para dar a sua vida e para reassumir a sua vida. Então, Jesus, ele deu a sua vida pelos nossos pecados, ele deu a sua vida como resgate pelos nossos pecados e reassumiu novamente, porque o Pai deu a ele esse poder. Então, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, Jesus ressuscitou no corpo. Jesus ressuscitou em carne e ossos. Jesus não ressuscitou em espírito, como vocês dizem. E vocês, Testemunha de Jeová, não dê ouvido a esse corpo governante, porque esse corpo governante de vocês, ele tem contas a prestar a Deus, e se vocês segui-lo, é como um cego guiar outro. Vocês também irão prestar contas a Deus por seguir esse corpo governante. Sabe por quê? É porque Jesus está de braços abertos para vocês, querendo abraçar vocês, e vocês estão abandonando Jesus para seguir esse corpo governante.
Então preste atenção, faça, né, a vontade de Deus. Venha, abrace a palavra de Deus, abrace Jesus, que Ele está chamando vocês. Basta vocês querer, Jesus está chamando vocês.